Fala galera, de volta das férias, vamos retomar nossos vídeos semanais de fechamento do Bitcoin, movimentos fortes no Bitcoin, nas criptomoedas como um todo mundo muito eufórico, muito animado com tudo o que está acontecendo. Então vamos dar uma olhada em tudo que podemos analisar e entender no mercado de criptomoedas, focando especialmente no vídeo de hoje, no nosso fechamento do Bitcoin. Antes disso, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, isso tudo é super importante. Eu conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Então vamos lá, já vou para o gráfico, já vou compartilhar aqui com vocês. Esse aqui que é o gráfico semanal do Bitcoin. E para mim, quando a gente olha esse gráfico semanal, o ponto mais importante inicialmente é a gente ver o seguinte, a gente colocar aquela nossa média de 200 semanas. Quando a gente coloca a média de 200 semanas, a gente vê uma situação bem importante. A gente vê que o Bitcoin conseguiu com sucesso romper aqui a média de 200 semanas lá em março. E na semana atual, falta uma hora e 43 minutos para o fechamento da semana, nós vamos ter a princípio, vamos ter o primeiro fechamento semanal acima da máxima da vela da semana que rompeu a média de 200 semanas. Como assim, Bernardo? Vamos lá. Qual foi a semana que rompeu esta média de 200 semanas? Foi esta semana aqui, certo? Esta semana aqui. Mas não houve confirmação do rompimento. Por que não houve confirmação do rompimento? Porque a confirmação só vem quando a vela seguinte, a próxima vela, fechar acima da máxima daquela vela que fez o rompimento importante. A mesma coisa vale para a perda do suporte, o rompimento do suporte para baixo. Então aqui foi a máxima daquela semana, mas veja que na semana seguinte a semana fechou aqui, abaixo da máxima, depois fechou aqui, abaixo da máxima, depois fechou aqui semana passada, muito perto da máxima. E agora, na semana atual, repito, faltam 1 hora e 42 minutos, mas ao que tudo indica, esta semana irá fechar acima da semana do rompimento e somente agora, portanto, teremos possivelmente a confirmação do rompimento dessa média aqui de 200 semanas. E isso é sim super importante. Por quê? Porque essa média de 200 semanas, quando foi perdida, eu falei isso várias e várias vezes, eu achei algo preocupante, porque foi a primeira vez na história do Bitcoin, se a gente analisar lá na história do Bitcoin, primeira vez na história do Bitcoin, se a gente prolongar aqui, primeira vez na história do Bitcoin que essa média foi perdida, ela nunca tinha sido perdida. Ela foi perdida aqui durante muitos e muitos meses, muitas e muitas semanas. Ela foi perdida em 13 de junho, na semana de 13 de junho de 2022 e recuperada somente em março de 2023. Se a gente colocar isso daqui, em termos de tempo, foram 239 semanas, 273 dias, quase um ano. Chegou lá meio perto de um ano, abaixo da média de 200 semanas. Isso nunca aconteceu na história do Bitcoin, do preço ficar tanto tempo aqui abaixo dessa média. Então esse é o primeiro ponto importante que a gente precisa considerar. O preço fechando a semana atual, no patamar atual, vai ser bem relevante. Segundo ponto importante, quando a gente vem aqui para o gráfico mensal, escala logarítmica, né? Gráfico mensal, nós vemos o seguinte, nós vemos que o Bitcoin também conseguiu romper aquela linha de tendência de baixa que tínhamos no gráfico mensal. Eu falei para vocês que eu vinha analisando antes no gráfico semanal, não era para mim um tempo muito bom. Vi um outro analista analisando o tempo gráfico mensal, achei mais interessante. E aí, ainda faltam 14 dias para o final desse mês, ainda não temos a confirmação do rompimento no tempo gráfico mensal, mas se fecharmos acima de 29.508 no fechamento de abril, teremos a confirmação do rompimento mensal dessa linha de tendência de baixa, que teve toque aqui, né, na verdade teve os dois toques, né, de configuração lá no topo histórico e em abril de 2022, exatamente um ano atrás, e um ano, praticamente muita queda nesses últimos 12 meses e agora uma tentativa de recuperação. Então aqui também é um outro sinal importante. Então, de certa forma, a gente pode dizer que o Bitcoin está numa situação bem interessante para retomar o bull market. E por último, eu queria destacar para vocês a média de 200 dias. A média de 200 dias, ela é tida no mercado cripto, a média de 200 dias é tida como a média que separa o bear market do bull market. Então a gente pode colocar aqui em texto para vocês saberem. Média de 200 dias separa bear market do bull market.
tá? É a média de 200 dias. Por quê, Bernardo? Porque repare que quando o preço está acima da média de 200 dias, nós temos forte valorização, do preço. Acima da média de 200 dias, valorização. Acima da média de 200 dias, valorização. Se a gente vier aqui para trás, inclusive, acima da média de 200 dias, forte valorização. E abaixo da média de 200 dias, Bernardo? Bom, aí é o cenário de forte desvalorização. Abaixo da média de 200 dias, nós temos grande desvalorização, grande desvalorização, grande desvalorização, grande desvalorização. Então, a média de 200 dias é aquela média que separa o bear market do bull market. E por isso que no momento atual, quando a gente olha para a situação atual do Bitcoin, ele é muito interessante. Por quê? Porque veja como o Bitcoin rompeu a média de 200 dias, voltou aqui para retestar exatamente a média de 200 dias e valorizou fortemente novamente. Então, isso para nós é uma estrutura relevante de bull market, é uma estrutura relevante de valorização. Não significa que as quedas acabaram, acho que a situação global ainda é desafiadora, mas é uma construção bastante interessante aqui de recuperação e de possível retomada do bull market. Essa média só falhou uma vez aqui na história, desde a existência do surgimento do Bitcoin, que foi aqui, ó, vamos colocar em amarelo, porque ela falhou. Por quê? Porque aqui, nesse amarelo, o preço do Bitcoin veio abaixo da média de 200 dias, mas não iniciou um bear market, foi um respiro para nova valorização. Subiu, foi acima da média de 200 dias, não foi um novo bull market, foi somente um respiro para depois entrar no bear market. Então, somente duas vezes, se a gente analisar aqui na história do Bitcoin, somente duas vezes desde 2011, somente duas vezes essa média não funcionou, tá? Todas as outras situações, então temos aqui 4 situações de alta, 4 situações de baixa e 2 situações aqui de falha. E agora, no momento atual, nós estamos justamente nesta posição aqui, na posição de dúvida, na posição de será que vai funcionar dessa vez? Será que nós vamos ter o funcionamento e o bull market foi retomado ou não? Será que vai ser que nem uma situação aqui em amarelo? Tivemos uma alta para depois termos mais quedas, como muitos apostam por aí. O meu papel aqui, na verdade, é analisar e entender as maiores probabilidades. E no momento, quando a gente olha média de 200 dias, deixa eu só remover tudo isso então, está acima da média de 200 dias, está acima da média de 200 semanas também, está rompendo, vamos lá para o gráfico mensal, está rompendo a linha de tendência de baixa no mensal. Você percebe que tem muitos indicativos aqui de retomada da valorização, retomada do bull market e término das quedas. São muitos os indicativos nesse sentido. Se isso realmente vai acontecer, a gente não sabe, ninguém tem bola de cristal para adivinhar, mas são muitos os indicativos apontando para essa possível retomada aqui do Bitcoin para novas altas. Claro, isso tudo vai depender também de bolsa americana. Daqui a pouco a gente olha para a bolsa americana. Algumas outras médias aqui que eu gosto de usar, particularmente, deixa eu tirar de 200 semanas. Ó, a média de 200 dias, a verde, a de 50 dias, azul, e a de 100 dias, vermelha, rosa. Normalmente, historicamente, quando o preço do Bitcoin está acima dessas médias, deixa eu colocar aqui no dia, quando o preço do Bitcoin está acima dessas médias, gráfico de 3 dias, historicamente, quando o preço está acima dessas médias, a gente tem fortes valorizações, tá? Então aqui, ó, acima da média de 50 dias, aqui, ó, tivemos grandes valorizações, acima da média de 50 dias, grandes valorizações. Normalmente, acima da média de 50 dias, a gente tem valorizações relevantes, tá? Acima de todas as médias. Então, a gente poderia, ó, todos esses momentos, grandes valorizações. Então, é mais um ponto para a gente acreditar, na retomada aqui das fortes altas, porque a gente conseguiu, e está nessa situação, na verdade, olha que interessante, é a primeira vez que o preço consegue ficar acima de todas as médias. Isso aconteceu aqui, ó, isso aconteceu aqui, é a primeira vez que o preço consegue ficar acima de todas as médias desde novembro de 2021, desde aqui que o preço não ficava acima de todas as médias. Então perceba que foram longos 424 dias, mais de um ano de preço sem conseguir retomar as médias. E normalmente, quando a gente olha para trás, olha, se a gente olhar aqui para trás, pós-coronavírus, o preço retomou
Cadê? O preço conseguiu retomar aqui todas as médias. Normalmente isso traz grandes explosões, tá? Aqui a gente conseguiu retomar todas as médias, mas foi falso, porque depois veio o coronavírus, então aqui não funcionou. Mas normalmente quando o preço retoma todas as médias, a gente tem fortes valorizações. Opa! A gente tem fortes valorizações quando o preço consegue retomar todas as médias. Normalmente isso só acontece em movimentos de grande valorização, em términos de bear market e movimentos de grande valorização. Então, assim, a gente tem muitos indícios de que a valorização do Bitcoin voltou. Que o movimento de alta do Bitcoin voltou. São muitos indícios nesse sentido. Bernardo, mostra um indicador apontando que o Bitcoin vai cair mais. Sim, nesse momento a gente não tem nenhum indicador apontando, não tem média, não tem figura gráfica. Claro, a gente tem possíveis resistências. Então, no momento atual, deixa eu só remover essa flecha que ficou. No momento atual, o que a gente tem aqui? A gente tem uma região importante que o preço precisa. Que figura é essa aqui? É um retângulo? Por que mudaram? Por que os caras mudaram a figura do retângulo? Só para me complicar. Era justamente o que eu queria. Se a gente olhar aqui para trás, o que a gente vê? Olha só. Eita. Se a gente olhar aqui para trás, a gente olha o seguinte, que esta região aqui, exatamente onde o preço está agora, foi, olha, suporte aqui, foi, olha, suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui, foi suporte aqui, foi suporte aqui e suporte aqui. Muito suporte nessa região. Então, essa região aqui é uma região de bastante suporte para o preço do Bitcoin. E o que aconteceu? O que aconteceu é que pela primeira vez, esse suporte, esse é o primeiro teste desse suporte, depois de perdido, agora estamos enfrentando o suporte pela primeira vez. E o que costuma acontecer? O que costuma acontecer com um suporte que é perdido, ele tende a se tornar resistência para mais quedas. Assim como uma resistência que é vencida, ela tende a se tornar suporte para mais altas. É o contrário, tá? Então, neste momento aqui, é um ponto de atenção. Por quê? Porque estamos numa região de resistência, um suporte anterior que pode ter virado agora resistência. Então, o preço precisa conseguir ultrapassar essa região aqui. Qual região é essa, Bernardo? Vai mais ou menos até os 32 mil dólares. Isso precisa ser superado pelo preço do Bitcoin. Do contrário, todo esse suporte pode ter virado uma grande resistência. E aí isso pode colocar dificuldade para o preço continuar. Então aqui nós temos um ponto importante que nos traz algum ponto de atenção, tá? Algum ponto de atenção. Outro ponto aqui, deixa eu ver, volume negociado. É também uma região, volume negociado, mais negociado está lá embaixo, mas também é uma região de bastante negociação de volume. Se a gente colocar aqui, olha só, essa região aqui, como uma região de bastante negociação de volume, porque você pode ver por aqui, ó, como tem bastante volume negociado. Então, essa região toda é uma região de resistência importante. Tudo bem que vai até 41 mil dólares, né, uma região muito grande, mas são pontos aqui importantes para a gente considerar. Mas no momento, o que a gente vê, principalmente, é uma maior possibilidade, uma maior probabilidade de continuação das altas, tá? Um tempo gráfico menor a gente não precisa usar a escala logarítmica. Podemos traçar aqui uma linha de resistência que ainda não foi rompida, tá? Você pode traçar assim como aquela cunha megafone. E o preço pode ficar brincando dentro dessa cunha megafone, né? Poderia voltar a cair para depois explodir novamente. Isso pode acontecer. Num tempo gráfico menor, se a gente colocar aqui no tempo gráfico de 2 horas, por exemplo, alguns enxergam, ou a gente poderia até enxergar aqui, não era essa figura. Perdi. Deixa eu ver qual figura que a gente tinha aqui. Tinha alguma figura aqui de possível exaustão do preço? Não. Isso pode ser uma cunha, enfim, mas acho que era outra figura. Mas a gente tem, de forma geral, grandes potenciais de valorização nesse momento, tá? Nesse momento a gente tem grandes potenciais de valorização no caso do Bitcoin. Algo que continua meio dormente são as baleias.
Quando a gente olha para as baleias, endereços com mais de 1.000 bitcoins ainda dormentes, ainda sem grandes movimentações, alguns especulando que esse movimento todo é muito mais causado pelas sardinhas, pelos pequenos investidores, ao invés dos grandes investidores, especialmente se a gente considerar, deixa eu apagar isso aqui, se a gente colocar volume, mudei de gráfico, que esse gráfico de volume é mais importante, se a gente considerar aqui volume no gráfico diário, a gente vê que é uma alta, essa alta toda aqui, toda essa alta aqui, ela está sendo uma alta com volume decrescente, tá vendo? Então o preço subindo e o volume caindo bastante. Não é o ideal, né? A gente gostaria muito mais de ver isso daqui, o preço aqui subindo e o volume aqui também subindo. Veja que é uma situação inversa, até essa linha amarela é a linha média de volume. Você vê essa linha amarela aumentando, conforme o preço também foi subindo. Agora, nessa região aqui, o preço também subiu, mas agora o volume começou a cair fortemente. É um ponto de atenção, um outro ponto de atenção, tá? Mas também, gente, vamos lá. O preço subiu tanto, se a gente colocar aqui no gráfico diário, o preço subiu tanto que é super normal ou esperado que tenha algum tipo de retração, tá? Depois de toda essa explosão, é normal o preço voltar para depois subir novamente. E isso poderia até ser um movimento de 5 ondas. Ó, uma, duas, três, quatro, 5 ondas, tá? Alguns diriam que a onda 4 não poderia vir abaixo da onda 1. Então a gente poderia eventualmente colocar aqui uma onda 4, uma retração menor, para uma onda 5. É um movimento não muito forte, né? Essa onda 3 tem que ter sido até maior do que a onda 1, mas alguns analisam isso. Agora sim, o que eu queria mostrar é o seguinte, quando a gente teve um movimento em toda essa alta aqui de dezembro, toda essa alta de dezembro que a gente teve fortemente, todo mundo achava que nunca mais ia corrigir. E nós tivemos uma grande correção aqui, uma correção que veio exatamente no nível, ou quase no nível de 61% de Fibonacci, tá? Então a gente teve essa retração e depois o preço voltou a subir, tá? Ó, depois o preço foi lá e foi embora. Então a gente teve aqui uma retração importante depois dessa grande alta de dezembro. Se a gente traçar uma projeção de Fibonacci, cara, tá muito estranho aqui. Bom, se a gente traçar uma projeção de Fibonacci para esse movimento aqui, o nível atual já bateu 100%. Eita. O nível atual já bateu 100% de extensão de Fibonacci. Então também é uma região de resistência comum para ter algum tipo de retração para depois voltar a subir, tá? Então acho que faz sentido sim pensar em algum tipo de retração a partir de agora. Neste momento faz sentido respirar um pouquinho para depois voltar a subir. Aí a gente poderia ter cuidado se isso não poderia ser um oco, tá? Se a gente sobe, se o preço cai aqui um pouquinho, depois volta a subir, se isso não formaria alguma espécie de oco, tá? E aí teria um ponto importante de atenção só para ver se isso não seria algum tipo de rejeição ou de correção maior. Mas por enquanto a gente vê sinais bem positivos e bem interessantes. Antes de continuar, eu queria só dizer que a gente está com uma novidade aqui no Yubi Invest, o nosso serviço de assessoria gratuita para você investir melhor. Agora você pode falar com os assessores credenciados e autorizados do Yubi por meio do WhatsApp. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você clica, vai direto para um WhatsApp para falar com o assessor para ele te ajudar a investir melhor em investimentos no Brasil, investimentos fora do Brasil, criptomoedas e muito mais. E quero também deixar o convite para você entrar no grupo do Telegram. Link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Entra no grupo, muitas informações, muitas análises gratuitas ao longo do dia. Entra que eu tô te esperando lá. Voltando. Então é o que eu estou olhando aqui. Vamos dar uma olhadinha agora. Bolsa Americana, tá? Bolsa Americana, gráfico semanal de Bolsa Americana. S&P está numa região de decisão muito forte, muito importante. Por quê? Porque veja como essa região vermelha é uma região que o S&P teve muita dificuldade nos últimos dias, nas últimas semanas, nas últimas semanas, desde setembro de 2022, nada de últimos dias. E essa região vermelha é uma região de bastante resistência aqui para o S&P que ele não conseguiu passar das últimas vezes. Então precisa conseguir passar dessa vez, tá? Então olho nessa semana que vai ser bem importante para o S&P. Nasdaq conseguiu já passar de uma região de resistência, tem uma nova região de resistência aqui, tá? É a próxima região de resistência aqui de Nasdaq, que também precisa conseguir superar essa região, é importante que consiga superar. E Dow Jones a mesma coisa, está numa região de muita resistência há muito tempo, também desde agosto de 2022 que não consegue passar por essa região. Se a gente colocar até um pouquinho para trás, é uma região, ó, aumentando um pouquinho,
Uma região aqui que vem desde março de 2022, um ano praticamente Dow Jones nessa região sem conseguir ultrapassar. Então precisa ter força para ultrapassar toda essa região, tá bom? Último ponto, dá uma olhadinha em Ethereum, tem muita gente que está de olho em Ethereum, né? Ethereum tinha esse triângulo, esse grande triângulo aqui semanal, conseguiu estourar para cima, conseguiu passar pela região de resistência. Então aqui no caso de Ethereum, eu vou até fazer o seguinte, vou até dar uma limpada nesse gráfico, porque o que eu estou olhando para Ethereum é o seguinte, vamos ver média, esse gráfico não tem média de 200 semanas, 50 dias, 100 dias, 200 dias, Ethereum acima de todas as médias. Quando a gente traça aqui no mensal, olha, no mensal, o que a gente não tem no Bitcoin, vamos ver se tem aqui, ó, no mensal, ó, Ethereum já rompeu e já confirmou também o rompimento mensal da linha de tendência de baixa. Então, na verdade, Ethereum, nesse momento, tem um caminho, deixa eu ver, o Ethereum está com um caminho muito interessante aqui, de valorização a princípio, tá? O que tem de resistência importante? Tem uma resistência importante bem no nível atual, que foram esses fundos lá atrás, e depois tem uma resistência aqui importante, eu já vou colocar os valores para vocês, e depois é praticamente topo histórico, tá? Ó, então a gente tem uma resistência importante aqui, mais ou menos dos 2.500, depois 3.500, depois 4.800. São os principais níveis aqui de Ethereum para a gente observar. Depois disso, aqui também coincide, depois é recorde histórico. Então o Ethereum está realmente muito forte e com uma possibilidade, se conseguir ultrapassar essa região, tem uma possibilidade grande de já buscar os 3.500, se conseguir ultrapassar. Se não, pode também fazer algum tipo de retração para depois subir mais. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ethereum. Ethereum realmente veio uma explosão aqui muito, muito forte, tá? Muito forte Ethereum. Tem tudo para continuar em forte alta nesse momento. Bom, informações, atualizações aqui para vocês, de volta das férias, de volta para os nossos vídeos. Quero também, além de convidar para o Yubi Invest, link está na descrição do vídeo, para o grupo do Telegram, convidar você para abrir sua conta na Bybit, a corretora que eu uso, a corretora mais barata do mundo para os seus investimentos em criptomoedas, as taxas mais baixas do mundo. Por meio do nosso link você tem ainda mais desconto nos seus investimentos. Nunca deixe suas moedas em nenhuma corretora, isso vale para todas as corretoras do mundo. Deixe sempre na sua própria carteira, minha carteira está aqui no armário guardada. Mas, se for para usar uma corretora, você precisa em algum momento usar a corretora, use a Bybit, corretora com as taxas mais baixas do mundo para os seus investimentos. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. E até a próxima edição e deixe no comentário o que você acha que vai acontecer com o Bitcoin, se vai subir ou não. Deixa aí. Valeu, obrigado, abraço, boa semana!